Bem-vindos ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, uma das curadoras das histórias que você encontra aqui. Prepare-se para atravessar novamente os corredores mais sombrios da magia, onde cada sussurro esconde um segredo e cada escolha pode mudar destinos. Respire fundo, porque a segunda temporada de Herança de Sombras começa agora. Em Onad, duas forças sustentam a existência. A primeira é a aura, ou Ki, como alguns a chamam, nascida da disciplina e do esforço humano. A segunda é a mana, princípio vital universal, invisível, mas tão real quanto o ar que todos respiram. Ambas permeiam o céu e a terra, vivem no coração dos seres, percorrem rios, montanhas e até a matéria inerte. O corpo, dizem os sábios, é um microcosmo capaz de absorver e refinar essas energias, devolvendo-as ao mundo em forma de poder. A aura não nasce com ninguém. Não é herança, nem presente divino. Ela é conquistada, e apenas através de treinos extenuantes, suor e dor. Quando desperta, fortalece cada fibra do corpo, endurece os ossos, afia músculos e eleva o espírito. É a aura que permite feitos que desafiam a razão, guerreiros que correm pelo ar, mestres que abrem montanhas com um único golpe, lâminas que atravessam quilômetros. Mas nada vem sem custo. A aura percorre os meridianos, canais invisíveis dentro do corpo, e qualquer bloqueio ou excesso pode ser fatal. Uma técnica simples consome pouco, uma técnica suprema pode sugar toda a energia de um lutador, até destruí-lo por dentro. Aqueles que dominam o Ki aprendem a moldá-lo em formas diversas. Alguns invocam fogo, gelo ou trovões. Outros criam espadas feitas de pura energia. Há também os que moldam a aura em destruição bruta, sem forma nem limite. Cada escola e cada linhagem ensina um caminho próprio, mas todas exigem disciplina implacável. Sem ela, a mesma força que ergue heróis condena insensatos. A mana, em contrapartida, está em toda parte desde o nascimento. Cada criatura, cada pedaço da terra a possui em maior ou menor grau. No entanto, ser portador dela não faz automaticamente um mago. A mana é como uma linguagem cósmica. Não basta senti-la, é preciso compreendê-la. Dentro de cada mago existe um núcleo, chamado por alguns de reservatório, por outros de pulmão mágico, e é dele que a energia se expande. O corpo humano serve apenas de condutor, sem fortalecimento direto, a não ser por magias de reforço. Enquanto a aura cobra do físico, a mana exige da mente. Conjurar é como resolver uma equação invisível, cada detalhe precisa se encaixar na ordem perfeita. Quanto maior o feitiço, maior a concentração. Um erro significa desperdício ou colapso. O preço do excesso é cruel. O mago que força além do limite sente o corpo fraquejar, a mente turvar. Primeiro vem a exaustão, depois a inconsciência. Nos piores casos, os canais mágicos se rompem, condenando o conjurador a uma vida sem magia. Nos primeiros anos de aprendizado, cânticos e gestos servem como guias, estabilizando a energia instável. Mas com o tempo, os magos aprendem a moldar a mana apenas com a mente. Visualizam, estruturam, compreendem. Porque magia não é só combustível, é linguagem. Um gênio pode mover tempestades com um fio de energia, enquanto um aprendiz gasta tudo em um lampejo de luz. As academias sabem disso. Por isso, nenhum aluno recebe um condutor, cajado, vara ou arma encantada, antes do 4º ano. Apenas quando já tem maturidade suficiente é que se permite tal instrumento, que estabiliza a mana e a canaliza com precisão. Nas mãos de um novato, seria apenas uma sentença de morte. A mana também segue linhas hereditárias, embora caprichosas. Famílias de magos transmitem aptidão geração após geração. Mas, às vezes, um filho nasce sem um grão de talento. Em contrapartida, famílias comuns, sem ligação alguma com o arcano, podem ver surgir um herdeiro escolhido pela mana. O destino raramente é previsível. Cada feitiço é mais que um gesto ou palavra, é um código gravado no corpo e na mente. Aprender um grimório é como instalar um programa na alma. Os símbolos e diagramas se tornam parte do mago, moldando-o tanto quanto ele os molda. Por isso, livros mágicos são tratados como relíquias, disputados como pedras preciosas. Cada página estudada não apenas amplia o conhecimento, mas também refina o núcleo de mana, expandindo o que parecia ter limites. E assim Onad respira. Duas forças coexistem, lado a lado. Uma conquistada pela disciplina, outra moldada pela mente. Uma que nasce do corpo, outra que flui da compreensão. Aura e mana.
Lutadores e magos. Heróis e condenados. O destino do mundo está escrito em como cada um aprende a usar, ou a se perder, nessas forças que sustentam toda a criação. Capítulo 07. Sol e Lua. 12 de outubro de 1992. O céu de Onad se abria em reverência quando o navio voador de um alto executivo de Astra rasgava as nuvens como uma fera de aço e magia. Seu casco colossal lembrava um navio de guerra, mas cintilava com runas gravadas que pulsavam em sincronia com os núcleos arcanos que o mantinham suspenso. Canhões de energia, alinhados como sentinelas, acompanhavam o movimento lento e majestoso da nave, capazes de reduzir muralhas a cinzas com um único disparo. As asas mecânicas, adornadas com bandeiras de Astra, não serviam para voar, mas para intimidar, abertas como garras sobre o vento. Onde quer que o Erevan passasse, cidades inteiras paravam para olhar para o céu, divididas entre o fascínio e o temor, porque todos sabiam que aquela não era apenas uma máquina, mas um símbolo absoluto de poder. No interior do navio, o salão privado de Vuler parecia ter sido erguido para intimidar. O dourado não estava apenas nas paredes, nos candelabros ou nos detalhes da mobília. Ele parecia pulsar na própria pele do homem que repousava em uma poltrona ornamentada no centro do aposento. Sua pele cintilava como se fosse feita de ouro vivo, cada traço de seu rosto lembrando uma escultura lapidada até a perfeição. Fria, sem a mínima falha, e justamente por isso perturbadora. O cabelo, liso e puxado para trás, refletia a luz como metal polido, e os olhos, de um azul quase artificial, carregavam uma serenidade cruel, como se o mundo fosse um tabuleiro que ele movia com um único gesto dos dedos longos e delicados. Jacob permanecia diante dele, imóvel, tentando encontrar coragem para manter o olhar erguido. O contraste entre os dois era gritante. De um lado, um executivo da Astra, cercado por uma riqueza que não parecia deste mundo. Do outro, um jovem de estatura baixa, roupas simples e mãos nervosas, com olhos claros que ainda guardavam uma centelha de inocência, embora já ofuscada pelo medo. O silêncio se arrastou mais do que Jacob suportava. Ele limpou a garganta, mas a voz saiu falha, quase um sussurro. Senhor, eu não sei como explicar. Vuler ergueu uma sobrancelha, o gesto carregado de desdém. Levou a taça de chá dourada aos lábios e tomou um gole lento, antes de apoiar o copo na mesinha ao lado, sem pressa. Então se esforce, Jacob. Sua voz era suave demais para a gravidade da situação, e justamente essa doçura artificial a tornava ameaçadora. Não tenho paciência para rodeios. Jacob respirou fundo, as palavras tropeçando em sua boca antes de conseguirem sair. Fui atacado. Não vi quem era. Quando acordei, estava caído ao pé de uma macieira, na borda da floresta. Os olhos azuis de Vuler cintilaram, como se a informação tivesse algum sabor que apenas ele conseguia perceber. Inclinou-se um pouco para frente, apoiando o queixo sobre os dedos entrelaçados. Atacado. Repetiu a palavra como se experimentasse o gosto dela. E o que foi perdido? Jacob abaixou a cabeça, sentindo um nó no estômago. Eu não sei, senhor. Só lembro da dor e... depois, nada. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia preencher cada canto do salão. O ar cheirava a chá e a flores exóticas, mas, para Jacob, havia apenas o gosto amargo da própria vergonha. Qual é o rank da sua família? Perguntou Vuler de repente, sem mudar o tom de voz, como se a questão fosse apenas burocrática, ainda que Jacob soubesse que não era. 9º rank, senhor. A resposta saiu trêmula, mas clara. Os lábios dourados de Vuler se curvaram em um sorriso quase imperceptível. Não havia humor ali, apenas a confirmação de algo que já esperava. Pegou novamente a taça, girou o líquido claro dentro dela e deu outro gole, como se a bebida fosse mais digna de sua atenção do que o rapaz diante dele. Entendo, murmurou, deixando a taça sobre o apoio de ouro. É sempre curioso observar como os de posição tão modesta tendem a falhar nas tarefas mais simples. Jacob ergueu os olhos apenas por um instante, a vergonha queimando em seu rosto. Eu não queria decepcionar, senhor. Juro que não queria. Vuler inclinou a cabeça para o lado, estudando-o como quem observa uma criatura pequena demais para ser levada a sério, mas que ainda assim podia ser esmagada. A questão não é o que você queria, Jacob. A voz dele era quase um sussurro, mas cada sílaba caía com o peso de uma sentença. É o que você fez. Jacob sentiu as mãos começarem a suar. Se me der outra chance, eu posso reparar. Por um instante,
Vuler pareceu considerar. Depois, levantou-se lentamente, deixando a luz refletir em sua pele dourada como se ele fosse uma estátua viva. Aproximou-se, parando tão perto que Jacob sentiu a pressão sufocante de sua presença. O sorriso nos lábios dele era suave, quase paternal. Reparar? Repetiu, inclinando-se ligeiramente, a voz tão baixa que Jacob mal conseguiu ouvir. Não é assim que funciona neste mundo, meu caro. O peso das falhas não some. Ele apenas muda de ombros. Jacob engoliu em seco, lutando contra a vontade de recuar. Então, o que vai acontecer comigo? Os olhos de Vuler brilharam como lâminas sob a luz. Ele pousou a mão fria e impecável sobre o ombro do rapaz, em um gesto que, para qualquer observador distante, pareceria quase gentil. Isso depende inteiramente da utilidade que ainda encontro em você, disse, e o sorriso que acompanhou a frase não trouxe consolo algum. Tire as roupas. Ordenou Vuler, a voz calma, mas firme, como quem anuncia um veredito inquestionável. Jacob hesitou por um instante, os dedos trêmulos sobre a túnica cinzenta. Sabia que não tinha escolha. A obediência era sua única proteção, se é que poderia chamar assim. Uma a uma, as peças de roupa caíram no chão frio, até que seu corpo pequeno e frágil ficou exposto sob o olhar do executivo. A pele arrepiada não era apenas pelo frio, era pela sensação de estar no diante de alguém que via nele menos que um homem, menos que uma vida, apenas um erro a ser corrigido. Vuler o fez subir na cama dourada, os lençóis pesados e macios contrastando de forma cruel com a situação. Jacob se ajoelhou, encolhido, mas Vuler o empurrou com um gesto calculado, obrigando-o a apoiar-se sobre os braços, ficando de quatro. A posição não era apenas desconfortável, era humilhante. Descuido, disse Vuler, cada sílaba pronunciada como lâmina. Uma falha grave. Uma família da nona posição não tem o direito de perder o que lhe é confiado. Jacob fechou os olhos, sentindo a vergonha queimar-lhe o rosto. Eu compreendo, senhor, farei o que for preciso. O homem se aproximou lentamente, apanhando um frasco de óleo de uma bandeja. Abriu-o com calma e derramou algumas gotas na palma da mão. O perfume doce preencheu o ar, mas a suavidade do gesto contrastava com a rigidez de seu tom. Quando os dedos frios e precisos tocaram a pele do rapaz, Jacob estremeceu. Vuler espalhava o óleo como quem examina um artefato, não um ser humano, cada movimento frio, meticuloso, quase cirúrgico. O preço da falha não é apenas seu, Jacob, disse ele, enquanto a mão deslizada com calma o fazia encolher-se ainda mais. É de toda a sua linhagem. Lembre-se disso. De repente, sem aviso, Vuler fechou a mão e golpeou-lhe as costas nuas com força. Jacob arfou, a dor subindo em ondas pelo corpo, mas permaneceu em silêncio. Outro golpe veio, mais forte, e depois outro, cada um marcado pelo som abafado do impacto contra a pele. O contraste entre o perfume adocicado do óleo e a dor crua era quase insuportável. Não grita? Perguntou Vuler com um sorriso frio, inclinando-se para ver o rosto tenso de Jacob. Talvez tenha aprendido alguma coisa, afinal. Jacob mordeu os lábios até sentir o gosto de sangue, recusando-se a gemer. A humilhação já era o bastante, não daria também o alívio da rendição. Mas cada tapa, cada golpe meticulosamente calculado parecia gravar em sua carne o peso da hierarquia, a lembrança cruel de que sua vida não lhe pertencia. Após alguns minutos, Vuler abaixou a parte inferior de seu pijama e deu início à punição. A diferença de tamanho entre os dois parecia fazer com que cada movimento fosse uma tortura para Jacob. As portas de ouro branco se abriram com violência, o estrondo reverberando pelas paredes como trovão preso em caverna. O ar, carregado de incenso e de perfume doce, mudou de textura. Até o silêncio pareceu se recolher diante daquilo que se anunciava. Quem ousa interromper-me? A voz de Vuler ecoou, carregada de desdém. Não se deu ao trabalho de olhar para trás, ainda afogado em sua própria satisfação. Nenhuma resposta imediata. Apenas o som de passos ecoando pelo mármore, cadenciados, implacáveis, o tilintar seco dos saltos cortando o ar como lâminas. Aquele som não pedia passagem, exigia. Seguindo-os, mais pesados e firmes, vieram passos masculinos, medidos, cada batida contra o chão lembrando o compasso de um tambor de guerra. Então a voz se fez ouvir. Feminina, aveludada, baixa, mas tão ampla e ressonante que parecia encher cada fresta do aposento. Crosley Vuler. O nome, pronunciado sem pressa,
Caiu como sentença. Ele congelou. O sangue pareceu recolher-se de suas veias, e, pela primeira vez em muitos anos, o executivo não soube como se mover. O corpo de Jacob escorregou inerte da cama dourada, e só então Wooler se virou, numa pressa que tentava disfarçar. Envolveu-se como pôde nos lençóis de seda, mas o gesto, apressado, apenas expôs ainda mais sua vulnerabilidade. Elaia estava já sentada, como se sempre tivesse pertencido àquele espaço. O sofá de couro branco parecia pequeno diante dela, não pela estatura, mas pela autoridade que emanava. O movimento de sua mão, ao servir-se de chá sem permissão, foi feito com tamanha naturalidade que transformou a afronta em arte. A cada gesto, ela parecia reivindicar não apenas o aposento, mas a dignidade de Wooler. Atrás dela, um passo afastado, estava Átrio. Não precisava falar. Seu corpo falava por ele, ombros retos, mão pousada no cabo da espada, olhos prateados que não desviavam, como lâminas apontadas diretamente contra a alma do executivo. Altezas. Wooler curvou-se de imediato, tão profundamente que o lençol quase lhe escorregou do corpo. Sua voz saiu áspera, carregada de uma falsa cordialidade que não escondia o tremor. Eu não tinha ciência de seu retorno. Se soubesse, teria enviado uma comitiva. Peço perdão pela circunstância. Elaia ergueu a xícara até os lábios, sorvendo o chá como se nada mais importasse. Seus olhos, laranja cristalinos, deslizaram até o corpo desfigurado no chão. Por um instante, apenas silêncio, e depois um levantar sutil da sobrancelha. O cadáver se dissolveu em filetes de gelo, que se quebraram no ar como neve fora de estação. O cheiro de ferro e sangue cedeu lugar ao frescor glacial. Seu gosto por chás continua impecável, murmurou ela, com um sorriso tão delicado que era quase impossível distinguir crueldade de cortesia. Átrio, porém, inclinou-se para a frente, a capa vermelha escoando pelo chão como mancha de sangue. Sua voz, grave e áspera, ecoou com a força de algo que não precisava elevar-se para ser ouvido. Poupemo-nos de encenações, Wooler. O executivo o engoliu em seco. A cada palavra, sentia-se menor, como se fosse sendo esmagado entre o calor de um vulcão e o frio de uma tempestade. Compreendam, por favor, não houve tempo, não havia expectativa de sua chegada. As palavras tropeçavam, mas ele insistia em mantê-las firmes. Elaia pousou a xícara na mesa de ouro branco com um leve estalo. O som seco ecoou mais que o estrondo da porta. Não precisa justificar-se. Odeio justificativas. Disse com suavidade. O que espero de você é mais simples. Não quero cerimônias. Quero informações. Quero diligência. Você será meus olhos e ouvidos aqui, como deveria ter sido desde o início. A cada frase, ela falava como quem dá ordens a um servo, e não como quem solicita de um aliado. Seu olhar era sereno, mas havia algo nele, uma ameaça implícita, como o prenúncio de um inverno interminável. Wooler curvou-se mais uma vez, com um sorriso forçado que escondia dentes rangendo. Naturalmente. Farei o que for necessário para servi-los. Mas dentro de si, enquanto os corredores permitiam que passantes vissem sua humilhação, o corpo coberto apenas por lençóis, a cabeça abaixada diante de dois jovens que tratavam-no como nada, ele ardia em silêncio. Não em vergonha apenas, mas em raiva. Cada olhar que evitava a cena, cada passo apressado dos que fingiam não ver, gravava nele o peso de um ódio que crescia como veneno. E Elaia sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para mostrar que ela via tudo, sua fúria, sua impotência, sua humilhação. E que nada disso lhe causava mais do que divertimento. As palavras de Wooler escoavam pelo aposento como um veneno destilado, cada sílaba impregnada de uma reverência que não convencia ninguém. Vossas Altezas, aproximadamente 2 meses atrás, ao norte de Onad, tivemos um evento catastrófico que devastou diversas regiões. Muitas ainda sangram sob os escombros. Nesse evento, uma dungeon foi descoberta, classificada como SSS+. Sua voz vacilou, embora tentasse disfarçar. As criaturas oriundas dela são únicas, irrepetíveis, desastres em si mesmas. Não importa quantas tombem, outras surgem. É um fluxo incessante. Em outras palavras, é impossível purgá-la. Elaia sequer ergueu os olhos. Seus dedos delgados seguravam a porcelana da xícara como se fosse a única coisa que valesse sua atenção, o vapor do chá desenhando arabescos no ar diante de seu rosto. Átrio, em contrapartida,
recostava-se na cadeira, os cotovelos apoiados, a capa vermelha escorrendo como sangue pelo encosto. Seu olhar cravado em Wooler não piscava. Chegue ao ponto, murmurou, com um fio de impaciência, como se cada palavra arrastada fosse uma tortura. A pressão na sala aumentou. O velho pigarreou, tentando recuperar o fôlego que parecia ter perdido. O primeiro grupo de reconhecimento foi dizimado. Nenhum sobrevivente. A xícara tilintou suavemente quando Elaia a repousou sobre o pires. Ela estendeu a mão, arrastando para si os mapas e relatórios espalhados sobre a mesa de ouro branco. Seu olhar percorreu as linhas e símbolos com uma serenidade fria, como quem observa formigas correndo em desespero antes da chuva. Continuem, pediu, sem emoção. A Dungeon do Dragão, Wooler prosseguiu, forçando-se a respirar com calma, é diferente de todas as outras. As criaturas lá dentro parecem reagir aos intrusos, adaptando-se, criando novas formas para obstruir cada passo. A cidade próxima está em guerra constante contra essas aberrações. E o santuário de Jate, que orbitava a montanha, está em ruínas, prestes a cair por completo. Elaia apoiou o queixo sobre a mão, como se refletisse sobre uma trivialidade qualquer. Mais uma ferida aberta, que nunca cicatriza, murmurou. Um explorador de rank S aceitou a missão de investigar. A voz de Wooler quase se perdeu, mas forçou-se a continuar. Seu nome é o cão de caça, Beleno. O silêncio que se seguiu foi pesado. Átrio deixou escapar um riso sem humor, áspero, e se inclinou para a frente. Aquele maldito ainda respira, disse em um tom baixo, mas carregado de desprezo. Falava em um idioma que só ele e Elaia partilhavam, e sua voz soou como o rosnado de uma fera contida. Continua desperdiçando o tempo que os deuses lhe concederam, como se tivesse o luxo de brincar com a própria morte. Elaia não respondeu de imediato. Bebeu mais um gole de chá, fechando os olhos por um instante como se saboreasse algo muito mais amargo do que o líquido. Talvez devamos deixá-lo ir, disse enfim, em voz clara, voltando-se para Wooler. Se tiver êxito, teremos um alívio. Se falhar, será apenas um fardo a menos. Átrio ergueu uma sobrancelha, os olhos prateados faiscando. Pelo menos morrerá como deveria ter vivido, cercado por monstros. Providencie uma equipe que não se desfaça como vidro no primeiro embate, ordenou Elaia, sem alterar o tom. E rápido. Naturalmente, senhora. O velho inclinou-se em reverência, mas os dedos tremiam quando juntou os papéis diante dele. E quanto a Onade? Perguntou Elaia, finalmente erguendo o olhar. Seus olhos laranja queimavam como brasas, obrigando Wooler a se encolher. Há rumores de guerra no sul. Rumores? A voz de Átrio soou como aço rangendo. Ou certeza? Ainda não confirmado, Alteza. Mas há outra questão que preciso relatar. Os olhos da princesa se estreitaram. Fale. O ataque em Helion. Wooler engoliu em seco. Foi obra da Caim. Elaia inclinou-se para a frente, os dedos entrelaçados sob o queixo. Seu interesse, pela primeira vez, parecia genuíno. Eles ousaram tocar em Helion. São cruéis. Impiedosos. Alimentam-se da agonia que deixam pelo caminho. A voz do velho falhava à medida que falava. Estão crescendo. Tornando-se fortes demais. Átrio soltou um suspiro carregado de desdém. Selvagens que devoram outras raças e roubam o poder delas. Caelum já nos advertiu. Se deixarmos que sobrevivam, eles se multiplicarão como pragas. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo respirar lento de Elaia. Ela apoiou-se no encosto da cadeira, sua expressão calma, mas carregada de algo que fazia a espinha de Wooler se gelar. Então a hora chegou, disse, quase como quem constata uma inevitabilidade. Que os clãs de exploradores avancem sobre Onade. Se querem território, que conquistem com sangue. Wooler sentiu o peso daquele olhar pousar sobre ele, tão frio que quase acreditou que sua alma seria arrancada ali mesmo. Ele inclinou-se mais uma vez, quase dobrado ao chão, e rezou em silêncio para que sobrevivesse a mais um dia na presença daqueles dois. As portas continuavam abertas, deixando o frio do corredor invadir o aposento. Crosley Wooler tentava sustentar o peso de seu corpo diante deles, mas cada segundo em pé parecia um fardo maior que o anterior. A princesa que repousava no sofá o olhava com o mesmo desdém que se reserva a uma barata que ousa rastejar perto de um cálice de vinho. Não era necessário o nosso comparecimento pessoal, Crosley. Disse Elaia, sem pressa,
como se as palavras fossem veneno pingando de seus lábios. Para ser franca, nutrimos aversão não apenas por você, mas também por todos os seus parasitas em Astra. Foi como um golpe em cheio. O peito do velho queimou. A raiva e a humilhação se entrelaçaram, provocando um tremor involuntário em sua mandíbula. Algo dentro dele se rompeu, e antes que pudesse controlar-se, a voz escapou. Como OUSA. Rugiu, cuspindo as palavras como brasas incandescentes. O som não ecoou por muito tempo. Prudência, Crosley. A voz de Átrio não era alta, mas gelou-lhe até a medula. A mão do príncipe pousou sobre a empunhadura da espada, e a sala inteira pareceu escurecer com a promessa silenciosa de sangue. O silêncio caiu como um manto sufocante. O suor escorria pela nuca de Crosley, colando seus cabelos ralos à pele. Elaia inclinou a cabeça, os olhos semicerrados, como uma gata entediada com a agonia de um rato. Haveria mesmo necessidade de explicarmos o motivo real de nossa presença aqui? Perguntou, com uma voz tão calma que doía mais do que qualquer grito. A resposta não era necessária. Crosley engoliu em seco, e quando finalmente abriu a boca, sua voz soou quebrada. Ah, não. Eu compreendo. Então diga-me, Crosley, prosseguiu ela, com a suavidade de uma lâmina deslizando sobre a pele. É verdade que você adquiriu uma mascote? Os olhos dele se arregalaram. O coração parou por um instante. De fato. Disse rápido demais, numa tentativa vã de soar firme. Átrio arqueou a sobrancelha, os olhos prateados faiscando enquanto o observava como se pudesse arrancar-lhe a alma. Essa é sua resposta definitiva? Sim. Crosley se forçou a sustentar o olhar, mesmo com os joelhos ameaçando ceder. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Então Átrio se inclinou para a frente, a voz carregada de aço. Então me diga, por que diabos não nos informou? O ar rarefez. Crosley buscava palavras, qualquer coisa que o salvasse daquele abismo. Mas Elaia foi mais rápida. Ela retirou um lenço branco do bolso e o arremessou em sua direção, sem sequer olhá-lo. Está suando. Comentou. Indiferente. O pedaço de tecido deslizou pela mesa e caiu no chão. Crosley o apanhou com mãos trêmulas. Quando abriu o lenço, o mundo pareceu girar. O bordado delicado, ele conhecia. Fora um presente que dera à filha mais nova. Mas agora estava manchado de um vermelho escuro, ressecado e cruel. A respiração lhe fugiu. Seus olhos subiram, buscando uma negação, uma mentira, qualquer coisa. Encontrou apenas o sorriso gélido de Elaia. Poucas coisas são tão belas quanto o sangue de uma garotinha implorando por misericórdia. Disse ela, como quem compartilha uma lembrança doce. Você devia ter visto como chorava. Um rugido preso na garganta de Crosley não conseguiu sair. Em vez disso, sombras se ergueram ao redor dele. Das dobras de sua magia, surgiram os corvos, guerreiros de capa negra, espectros que carregavam sua lealdade como maldição. Espadas e lanças tilintaram, preenchendo o aposento com a promessa de um massacre. Vai nos enfrentar? Átrio quase sorriu. Antes que Crosley pudesse responder, o ar brilhou. Pequenos círculos de luz surgiram ao redor da sala, dezenas, centenas, formando uma matriz intrincada. As pupilas de Crosley se dilataram, mas era tarde. Sabe, durante minhas expedições na floresta, eu criei uma magia nova, feita sob medida para pulverizar aqueles que se atrevem a me lançar olhares como o que você tem aí. E devo admitir. Feixes cortaram o espaço, atravessando carne e osso como manteiga. Em segundos, seus corvos não passavam de cadáveres fumegantes. O cheiro de carne queimada encheu a sala. Elaia suspirou, como quem termina um bordado complicado. Milhões de cálculos, Crosley. E veja, funcionou. Disse, casual, observando as cinzas. Ele caiu de joelhos. O coração disparava, a mente em colapso. Eu enviei relatórios, todos eles, gaguejou. Eu li cada um. Respondeu Átrio, sem hesitar. Nenhum mencionava essa mascote. Então? A voz de Elaia cortou como navalha. Por que não reportou? Minha ordem não bastou? Ou você acreditou que poderia esconder algo de nós? A urina escorreu pelas pernas do ancião, sua dignidade implodindo diante do olhar gélido deles. Eu sou um executivo de Astra. Vocês não têm autoridade, o que fizeram é um ato de guerra. Ele tentou continuar a falar, mas só encontrou o desespero.
E nesse instante, Átrio moveu-se. Um corte limpo, rápido, vermelho. O braço direito de Crosley caiu no chão antes que ele percebesse o golpe. O grito veio atrasado, rasgando sua garganta como ferro em brasa. Não confunda nossa benevolência com fraqueza, murmurou Átrio, limpando a lâmina. Agora, continue. A dor o dilacerava, mas Crosley ainda respirava. E sabia que cada palavra, a partir dali, seria um fio entre a vida e a morte. A voz imparcial de Elaia voltou a ressoar após assistir à tortura do ancião, fria como o estalar de uma lâmina. Onde está o oráculo? Traga-me a minha mascote. O silêncio que se seguiu pareceu mais denso que o ar. Crosley, caído no chão, ofegava como um animal encurralado. Um arrepio percorreu-lhe a espinha antes que uma nova fisgada lancinante irrompesse em seu corpo mutilado. Sem escolha, com a única mão que lhe restava, apontou para a parede atrás dos príncipes. Um estalo metálico ecoou, e placas de ouro branco deslizaram, revelando uma câmara secreta. A escuridão recuou lentamente, deixando à mostra uma jovem aprisionada. Seus membros esquálidos estavam presos por correntes rúnicas, cada elo impregnado com símbolos de supressão. Mas os grilhões eram apenas o começo do horror. Seus braços e pernas estavam mutilados, os tendões cortados de forma deliberada. A metade direita de seu corpo se erguia como uma colcha de carne necrosada, coberta por inchaços azulados que lembravam aglomerados de uvas pútridas. Onde deveria haver delicadeza, havia cicatrizes que pareciam sorrir em fendas de dor. Ela respirava com dificuldade, como se cada suspiro fosse um lembrete cruel de que continuava viva. Mesmo assim, quando seus olhos, apenas um ainda inteiro, um amarelo cristalino, encontraram os irmãos, não havia ódio, nem mesmo temor. Havia alívio. Elentia inclinou a cabeça, estudando-a como quem contempla um experimento mal-sucedido. Labyrinth Fairclough. A última tocha de Pan, reduzida a este estado miserável. A garota tremeu. Então, sem aviso, seu único olho amarelo se tornou púrpura profundo. Sua boca se abriu com um estalo seco, e uma fumaça densa e esverdeada escapou de sua garganta, serpenteando como se tivesse vontade própria. A voz que emergiu não era dela, mas um coro triplo, rouco, que ressoava como uma maldição arrancada do fundo do mundo. Quando o forte se ajoelhar diante da presença, a rainha do pavor ascenderá ao trono supremo. Enquanto um guerreiro espalhar o prenúncio da ameaça, outro será forjado para contê-la. Aquilo que não pode ser tocado jamais será contido, mas quando a última estrela apagar-se no céu, o mundo sangrará. A escuridão varrerá cidades inteiras, e o chão tremerá sob a fúria dos deuses. Num instante, rainha e inimigo se unirão, e juntos moldarão o fim. Que os deuses tenham piedade da humanidade, antes que seja engolida em sua totalidade. A cada verso, a jovem se arqueava, como se seu corpo fosse um instrumento sendo brutalmente afinado para ecoar palavras que não lhe pertenciam. O som parecia vir de múltiplas direções, como se a própria sala tivesse começado a falar. Então veio a onda. Um poder bruto, insuportável, irrompeu das entranhas da garota. Os irmãos foram engolidos por uma maré invisível que os rasgava de dentro para fora. O tempo perdeu sentido. Por um instante, sentiram-se despidos de suas próprias existências, como presas acossadas por predadores cósmicos. O terror não era apenas físico, era ancestral, primordial, como se um abismo sem fundo os tivesse encarado de volta. Quando a energia se dissipou, Elaia e Átrio estavam ajoelhados, ofegantes. O suor escorria por suas testas, seus corpos tremiam, e mesmo suas auras imensas pareciam ter sido esmagadas e depois arrancadas à força de volta ao corpo. Elaia quebrou o silêncio, sua voz embargada, ainda que mantivesse a altivez. Então, era real. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa jornada mexeu com a sua imaginação, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te prendeu e compartilhe com quem também ama boas histórias. Isso mantém a magia viva e nos ajuda a trazer cada vez mais aventuras para você. Um grande abraço, e até o próximo capítulo.